O Poder Judiciário pode determinar à administração pública a implementação de políticas públicas sem que isso viole o princípio da separação dos poderes? Existe entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo sobre esse tema, e a gente vai falar disso no podcast Grifão dessa semana. Imagine a seguinte situação hipotética, que lamentavelmente ocorre no âmbito da administração pública brasileira. Em determinado ente federado, existe uma carência crônica de profissionais da saúde. Não há médicos, não há enfermeiros, não há técnicos de enfermagem, não há leitos disponíveis para a população. O Poder Judiciário pode ser acionado, mas o Poder Judiciário tem autoridade, tem legitimidade, está autorizado pela Constituição Federal a determinar que a administração pública local, que o município, crie um sistema eficiente, funcional de saúde que atenda às necessidades da população. O Supremo Tribunal Federal analisou esse tema com muita cautela, justamente para que não ocorresse violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que cabe ao Poder Executivo, que exerce a função típica administrativa, definir de que modo os serviços públicos, o que inclui a saúde, devem ser implementados em uma determinada localidade. Essa é uma atribuição, portanto, do município, por meio de iniciativa do prefeito local, com a aprovação de leis junto à Câmara Municipal. Porém, embora exista o princípio da separação dos poderes, não se pode admitir que direitos sociais sejam violados em razão da inércia administrativa, em razão da ineficiência em prestar serviços públicos constitucionalmente previstos para a população. E, ao sopesar o princípio da separação dos poderes e a necessidade de concretização dos direitos sociais, como é o caso da saúde, educação, podemos também cogitar aqui direito à moradia, inclusão de portadores de deficiência, o Poder Judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que, em situações onde há uma grave, reiterada e generalizada violação dos direitos sociais previstos na Constituição, em virtude da inércia do poder público, o Poder Judiciário está autorizado a realizar o controle dessas políticas públicas que não foram implementadas de forma adequada. Esse controle tem que ser feito de modo muito, muito cuidadoso, porque o Judiciário apenas irá certificar a ausência de políticas públicas eficientes, exigir que o poder público, que a administração pública, implemente essas políticas públicas por meio da elaboração de um plano específico, que requer todo um desenho por parte da administração pública e a aprovação de leis junto ao Poder Legislativo. Logo, o controle jurisdicional de políticas públicas não permite que o Poder Judiciário decida quantos médicos serão contratados para garantir a saúde da população, quantos leitos sejam criados em um hospital público para atender a demanda da população, mas requer, define a necessidade da administração pública criar um plano funcional, racional e eficiente para garantir a implementação desses serviços públicos. Logo, é possível afirmar que, observados esses parâmetros, quais sejam, de que o Poder Judiciário não irá substituir o administrador público, não irá substituir a administração pública, o Judiciário pode sim realizar controle das políticas públicas, esse controle jurisdicional, e exigir que a administração pública, dentro de um prazo razoável, exerça suas competências previstas pela ordem constitucional e crie um programa de governo, um planejamento eficiente para que um direito social que não foi implementado a contento e, portanto, essa inércia na implementação viola a Constituição, seja assegurada à população de modo adequado. Daí caberá à própria administração pública, por meio de análises técnicas, realização de audiências públicas, se for necessário, a criação desse programa de governo. Por exemplo, pode decidir realizar um concurso para contratar mais profissionais de saúde, remanejar suas receitas orçamentárias para cobrir as despesas que serão
criadas em razão da implementação desse programa governamental que vai ser adotado por decisão do próprio poder público, realizar a contratação de organizações sociais, por exemplo, para prestar esse serviço público, mas isso é matéria que está dentro da margem de discricionalidade da administração pública, não podendo o Poder Judiciário substituir o administrador público, substituir a administração pública quando controla as políticas públicas e aí violar efetivamente o princípio da separação dos poderes. Portanto, o controle jurisdicional de políticas públicas é possível, porém o Poder Judiciário não pode substituir a administração pública. Pode apenas certificar a ausência de um efetivo programa de governo e determinar que, dentro de um prazo razoável, a administração pública exerça suas atribuições discricionárias e definam como o programa governamental para cumprir determinado direito social, como, por exemplo, de saúde, será implementado para assegurar à população o exercício e, mais do que isso, o gozo do direito social constitucionalmente previsto. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast Grifão da Semana, um tema que ocupou a jurisprudência brasileira e o Supremo Tribunal Federal por muito tempo e hoje está pacificado, para que você continue a receber conteúdo sobre temas relevantes para a administração pública. Eu convido, se você ainda não fez isso, para ativar as notificações no nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de streaming digital, como é Spotify, porque os podcasts da Grifão também são publicados no Spotify e em outras plataformas, para que na semana que vem, quando o novo podcast for publicado, você receber uma comunicação imediata e instantânea da nossa publicação. Além disso, o fato de você ativar a notificação faz com que essas plataformas entendam que o nosso conteúdo é relevante e sugira esse conteúdo para mais pessoas, o que ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Por fim, convido vocês a conhecer o EDGrifon, que é um setor aqui da Grifon específico, voltado à formulação de cursos de capacitação para agentes públicos, servidores públicos, agentes políticos e cidadãos que querem aprender mais sobre a gestão pública brasileira em temas ligados a direito constitucional, a direito eleitoral, direito administrativo, direito tributário, enfim, uma série de matérias, todas elas importantes para a gestão pública. Você pode conhecer nossos cursos por meio do endereço que aparece na tela, se matricular e, ao final de todas as atividades, receber um certificado de capacitação da Grifon. Nós voltamos na próxima semana com mais um podcast Grifon. Até lá. Tchau, tchau.